Desenvolvimento cerebral e educação. O cérebro humano é extremamente complexo e, para entender o seu desenvolvimento, necessitamos conhecer como ele é formado, estruturado e como as suas partes se articulam. O cérebro é formado por aproximadamente 100 bilhões de neurônios conectados de forma complexa que regulam cada uma das funções cerebrais e corporais, como respirar, comer, correr, até a habilidade para raciocinar, se apaixonar ou discutir. Tudo passa pelo controle cerebral. Ele é dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O hemisfério esquerdo é dominante em 98% dos humanos, sendo responsável pelo pensamento lógico e pela competência comunicativa, onde estão situadas duas áreas especializadas. A área de Broca, córtex responsável pela motricidade da fala, e a área de Wernicke, córtex responsável pela compreensão verbal. O hemisfério direito se ocupa do pensamento simbólico, da compreensão e das relações espaciais, do reconhecimento de padrões e desenhos, da música e das expressões emocionais e criatividade. Os hemisférios têm um córtex motor que controla e coordena a motricidade voluntária, sendo que o do hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo do indivíduo, e o córtex motor do hemisfério esquerdo controla o lado direito. Heisenk e Keane, 2017. Tá. Aqui foi um saiba mais, né? Que as funções dos hemisférios estão trocadas, né? O córtex cerebral é dividido em 4 zonas ou lobos principais: frontal, parietal, temporal e occipital, que têm regiões especializadas relacionadas às funções e áreas específicas do corpo. Várias estruturas e áreas operam de modo independente e influenciam ao mesmo tempo o comportamento na maior parte dos casos. Vamos analisar as principais áreas: motora, sensorial e de associação. Uau! A área motora é localizada no lobo frontal e é responsável essencialmente pelos movimentos voluntários, onde se pode encontrar a representação de cada parte específica do corpo. Os movimentos que requerem pouca precisão de um joelho, quadril, estão centrados num espaço muito pequeno, enquanto aos movimentos precisos e delicados, expressões faciais e movimentos dos dedos são regulados por uma parte significativamente maior na área motora. O movimento corporal é executado e comandado por uma complexa variedade de neurônios do sistema nervoso, que estão correlacionados de forma complexa e atuam em conjunto. Na área sensorial estão 3 regiões específicas que correspondem às sensações corporais, tato e pressão em determinada área do corpo, localizada no lobo parietal, a visão localizada no lobo occipital e ao som localizado no lobo temporal. Quanto maior for a área dentro do córtex destinado a uma região específica do corpo, maior será a sensibilidade. A área auditiva é responsável pelo sentido da audição, podendo ter representado inclusive alturas de som específico. A área visual proporciona a nossa experiência com imagens, cores, onde estruturas específicas do olho estão relacionadas a determinada parte do córtex, sendo a maior parte dada às partes mais sensíveis da retina. Tá? Nas áreas de associação, processa-se o pensamento, a linguagem, a memória e a fala, comandando as habilidades de planejamento, estabelecimento de metas, julgamento e controle de impulsos, que são funções executivas. Quando essa área sofre uma lesão cerebral,
há mudanças significativas na personalidade, como a capacidade de fazer juízos morais e comandar as emoções, ainda que possam ter um raciocínio lógico ou recordar informações. Feldman, 2015. Tá? Um recente processo descoberto pelos cientistas é o de neuroplasticidade do cérebro. Essa descoberta demonstrou que depois da infância e durante a fase adulta, novas células cerebrais são criadas, como também novos neurônios com interconexões que se tornam mais complexas durante a fase adulta, num processo chamado de neurogênese. Segundo Feldman, 2015, página 77, a cada dia, milhares de novos neurônios são criados, especialmente em áreas cerebrais associadas ao aprendizado e à memória. Segundo Santrock, 2009, página 35, 2 pontos. O cérebro das crianças experiencia estímulos de crescimento rápidos e distintos, sendo que a quantidade de material cerebral em algumas áreas pode quase dobrar no período de um ano, seguida de uma perda drástica de tecido conforme as células desnecessárias são eliminadas e o cérebro continua a se reorganizar. O rápido crescimento no lobo frontal, especialmente nas áreas relacionadas à atenção, ocorre entre os 13 e os 6 anos de idade. O rápido crescimento no lobo temporal, processamento da linguagem, e no lobo parietal, localização espacial, né? O lobo parietal é localização espacial, ocorre dos 6 anos de idade até a puberdade. Conforme o mesmo autor, quando a criança chega à adolescência, há um desenvolvimento de funções cognitivas superiores e áreas responsáveis pelas emoções. Essas transformações ocorrem em regiões diferentes no cérebro e também com uma velocidade diferente, que explica as atitudes dos adolescentes de se colocarem em situações de risco. Na amígdala ocorre o processamento de informações sobre as emoções e o córtex pré-frontal é primordial para as funções cognitivas superiores. Como na amígdala os processos ocorrem com uma velocidade maior, tendo uma ativação intensa, o indivíduo adolescente experimenta sentimentos fortes e carregados sem ter como controlá-los adequadamente, pois a região que frearia os comportamentos impulsivos, que são funções cognitivas superiores desenvolvidas no córtex pré-frontal, está em desenvolvimento. Santrock, 2009. Conforme Pinheiro, 2007, página 6, as pré-condições cognitivas ocorrem pela herança biológica, configurando o potencial da criança e com os processos de aprendizado e memória. Vão modelando o cérebro. Os processos competitivos entre neurônios, resultantes de eventos progressivos e regressivos que se superpõem e interagem, determinam a estrutura e a função definitiva do cérebro. O desenvolvimento comportamental é restringido pela maturação das células cerebrais. Desse modo, o estudo do desenvolvimento do sistema nervoso permite ao educador fazer precisões sobre quando os comportamentos irão aparecer na criança. Assim, o conhecimento sobre o desenvolvimento normal do sistema nervoso é fundamental na adoção pelo educador de teorias pedagógicas que levem em conta os substratos anatômicos cerebrais e os mecanismos neurofisiológicos do comportamento, pois só assim ele conseguirá maximizar as capacidades cognitivas de seu aluno. A neuropsicologia tem importantes contribuições no conhecimento mais amplo da atividade mental infantil, permitindo ainda a detecção de problemas comportamentais e de aprendizagem que surgem durante o período de escolarização da criança. Na interdisciplinaridade das ciências do cérebro e da educação, uma área mediadora fundamental é a psicologia cognitiva, que pesquisa a integração entre mente e cérebro, em busca de validação de modelos neurais e cognitivos das funções psicológicas. Segundo Castorina e
Carreteiro, 2014, página 106, é impossível compreender a natureza da dislexia, do déficit de atenção ou dos transtornos do desenvolvimento sem a pesquisa neurocientífica atual. Na perspectiva cognitiva, estudiosos como Piaget e Vygotsky, dentre outros, tiveram destaque. Para Piaget, 1896-1980, o desenvolvimento